Graças a Deus. Quero nesta oportunidade estar cumprimentando a todos nossos irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para fazer a pré-aula desta semana e nesta oportunidade nós queremos estar cumprimentando a todos nossos irmãos, alunos, professores, todo o departamento da Escola Bíblica Dominical que estarão assistindo esta pré-aula. Quero também estar cumprimentando os nossos irmãos comentaristas, ao nosso pastor presidente, todos os irmãos pastores, os irmãos que fazem a leitura diária durante a semana, de segunda a sexta-feira. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos na 11ª lição, na qual vai falar a dimensão da fé. Será ministrada a algum irmão que tem no domingo, outros durante a semana, mas a lição de número 11, para nós aqui será no dia 17 de março de 2024, neste domingo agora que vem. Estamos aqui para aprender um pouco sobre esta lição, há um comentário de suma importância, na qual vai falar sobre a fé. Meus queridos irmãos, observamos aqui que a palavra fé é uma palavra bem pequena. Ela é carregada de um peso muito grande, esta palavra. Nós sabemos que a fé é algo importante na vida de todo cristão. A fé é algo que transpõe as montanhas, ela está além daquilo que a mente humana ela consegue imaginar. A palavra fé, veja que é uma palavra tão pequena, mas aqui o comentarista ele vai colocar antes desta palavra, ele vai usar uma expressão, a dimensão da fé. A palavra dimensão, ela tem o sentido de medida, de tamanho. E a palavra fé nos traz o significado de confiança, de acreditar, de confiar absolutamente em algo. E sabemos que a nossa fé, ela está absolutamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Deus eterno. Então nós estaremos aprendendo desta lição tão maravilhosa. Aqui o textuário, aqui o professor colocou, maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus capítulo 8, versículo de número 10. A verdade prática nos diz assim: a medida da nossa fé está intimamente ligada ao nosso relacionamento com Deus e ao grau de confiança que temos com Ele. Observa aqui, meus queridos irmãos, que a medida da nossa fé, aqui o comentarista vai colocar da nossa fé, ele está exemplificando aqui que a sua fé de cada um, ela está intimamente ligada ao relacionamento que temos com Deus. Sabemos que se nós nos relacionarmos com Deus, nós teremos uma credibilidade de acreditarmos mais em Deus através do nosso relacionamento com Ele. Tiago, escrevendo em uma das suas cartas, ele nos mostra dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aqui nós observamos que na medida que nos aproximamos de Deus, nós tenhamos um relacionamento profundo. Por quê? Porque passamos a conhecer o Senhor e através do conhecimento passamos a acreditar e a confiar em quem nós conhecemos. Ninguém consegue ter uma fé se na verdade ele estiver afastado, se não tiver aproximação. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que tiveram bastante confiança, que acreditaram em Deus, por eles ter um relacionamento profundo com o Senhor. E todas as vezes que eles estavam na presença de Deus, eles tinham uma intimidade profunda com o Senhor. Então essa é a base, meus queridos irmãos, de termos um relacionamento com Deus para que a nossa fé seja cada dia acrescentada. Ninguém consegue ter uma fé se não tiver um relacionamento com o Senhor. E aqui nesta lição nós vamos aprender aqui de pessoas que tiveram fé, e a fé, ela cada dia ela vai aumentando, ela é progressiva, ela sempre vai aumentando.
E aqui nós vamos aprender nesta lição tão maravilhosa. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Está escrito: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e o meu criado: fazei isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquele mesma hora o seu criado sarou. Veja, meus irmãos, aqui que maravilha que quando aquele centurião chegou ali diante do Senhor, disse: meu Senhor, o meu servo está atormentado, está enfermo e violentamente atormentado, ele está paralítico. E naquele momento ele disse, o Senhor disse: olha, eu irei e lhe darei saúde. E veja o tamanho da fé e da humildade daquele centurião. Disse: meu Senhor, não é digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Dizei somente uma palavra, porque eu sou homem que tenho autoridade. Diga ao meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem, e até mesmo o meu servo. E naquele momento o Senhor disse: olha, nem tão pouco em Israel encontrei tanta fé como este homem. Vai, seja feito conforme a sua fé. Aquilo que você acredita, como você acreditou, seja feito. E aquele homem foi, e o seu criado sarou. E o Senhor disse: olha, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como este homem. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Isaque, com Jacó e com Abraão no reino do céu. Isto, meus queridos irmãos, é a fé. A fé é acreditar que nós podemos ir muito mais além do que nós imaginamos através da fé e acreditar no Senhor. Temos aqui os objetivos geral: explicar a dimensão da fé no relacionamento do homem com Deus. Objetivos específicos: mostrar que a fé cristã envolve positivamente todas as faculdades humanas. Segundo, enfatizar que Jesus operou muitos milagres devido ao exercício da fé das pessoas envolvidas. Terceiro, ensinar que a fé é um processo e pode ser aperfeiçoada na vida do crente. Meus queridos irmãos, falar de fé é algo tão maravilhoso. Eu creio que você que vai estar assistindo esta pré-aula, você que vai estar participando da escola dominical, durante esta semana você está ouvindo as leituras diárias, está sempre falando a questão da fé. A fé é você confiar em Deus, é você acreditar. Eu sei que diante de muitos obstáculos, de muitas dificuldades, mas acredita no Senhor, que a fé, ela é algo extraordinário na vida do cristão. Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Eu me recordo uma passagem muito interessante no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2, versículo de número 4, a parte B do versículo, aonde o profeta vai lamentar a situação da nação e aonde ele vai orar numa forma de falar com Deus. E na última parte ele escreve: mas o justo viverá pela fé. Que aqui nós observamos que o justo é aquele que confia no Senhor, é aquele que entrega a sua vida, que tem plena confiança nos projetos, nos propósitos de Deus.
e que acredita que Deus é fielmente poderoso para resolver qualquer situação. Diante da situação que o profeta via a nação enfrentar, ele acreditou que Deus tinha capacidade de resolver os problemas, de afugentar a nação inimiga que o atormentava, a nação de Israel, e que se o justo permanecesse na presença de Deus, ele viveria pela fé. Isto é muito maravilhoso. Nós temos também o salmista Davi, ele escreve num dos salmos, dizendo que foi moço e hoje ele se encontrava velho, mas ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso acontece na vida daquele que tem fé. A introdução. Vamos estudar nesta lição alguns aspectos sobre a dimensão da fé. Aqui já retratamos a palavra dimensão, ela vai falar de tamanho, de medida, de algo grande e de algo que somente pode estar relacionado junto com a fé. A dimensão da fé vai falar o tamanho da nossa fé. Cristã, que envolve positivamente todas as faculdades humanas, a mente, a vontade, as emoções, a fé salvadora, dom de Deus, age no coração e gera uma resposta de entrega. Deus deixa de ser abstrato e se torna real. Somos trazidos a Ele pela vontade. Crer é um ato do coração e que nas Escrituras envolve todas as faculdades da vida, como um princípio que abarca os direitos morais e espirituais, como coração, alma, crê para a justiça. Romanos capítulo 10, versículo de número 10. Aqui nós temos a fé e a dimensão do homem interior. Aqui, meus queridos irmãos, eu não vou estar lendo aqui o tópico 1, 2 e o 3, mas eu quero dentro deste tópico aqui envolver, falar sobre a fé na dimensão do homem. Aqui primeiro vai falar da dimensão na fé na mente, segundo a dimensão da fé da emoção e terceiro a dimensão da fé da vontade. A fé na mente, ela vai retratar da parte intelectual, a parte psíquica do homem, está relacionado à nossa emoção e à nossa vontade. Aqui o comentarista vai trabalhar neste tópico em 3 partes, mas em um sentido, que vai falar da parte intelectual do homem, aonde é desenvolvido a nossa fé. E a nossa fé, ela traz um sentido de emoção, e a fé nos traz a vontade, o querer, está relacionado na nossa parte intelectual. A fé é expressa pelo conhecimento, no sentido que há conhecimento sem fé, mas não pode haver fé sem conhecimento. Veja, meus queridos irmãos, todos nós conhecemos a palavra de Deus através de nós rendermos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma fé. Nós acreditamos no processo vicário da morte de Cristo na cruz do Calvário para nos dar o direito da salvação. É a fé salvífica, é a fé que nós acreditamos que os nossos pecados serão perdoados quando nós aceitamos a Cristo, rendemos a Ele, confessamos a Ele como nosso Salvador. Nós passamos agora a ter o processo da salvação na nossa vida pela fé. E aqui nós sabemos que a fé também, ela produz uma emoção, ela produz um sentimento. Nós sentimos agora através da emoção e somos emocionados pela fé. A fé nos faz acreditar e a ser tocado pelo poder, pela glória, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somente a paixão humana que vem do interior em direção à morte e à ressurreição de Cristo Jesus poderá nos livrar do pecado e atuar em prova do desenvolvimento de uma fé integral e de uma fé eficaz. Nós sabemos que uma fé integral e uma fé eficaz é uma fé que nós acreditamos, é uma fé absoluta, que acreditamos através do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, e que pode nos perdoar de todos os nossos pecados. E aqui o comentarista vai colocar também no Salmos 33, verso 20 e 21, aonde a nossa alma, ela espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo.
pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Isto, meus queridos irmãos, é através da nossa mente, através da nossa emoção, que nós confiamos em Deus, acreditamos que Ele tem o poder, tem a capacidade, através do seu nome, através do poderio do Senhor, que nós alcançamos a sua misericórdia, acreditando, e a nossa fé, ela passa a ser uma fé integral, ela passa dia após dia, integrando e gratuitivamente, ela é uma fé integral e ela tem o poder de eficácia, o poder da eficácia da nossa fé, ela vem absolutamente através do poder de Jesus Cristo. É você acreditar em algo que pode acontecer e aquilo acontece porque a sua fé alcançou um poder eficaz. Louvado seja Deus. A dimensão da fé na vontade. A fé abrange a faculdade humana da vontade de escolha e da obediência. Aqui nós falamos que a vontade, através da fé, é que nós acreditamos, meus queridos irmãos, que a nossa vontade ela está relacionada ao nosso psique, ao nosso intelecto, e a vontade vem através do que a nossa fé está embutida juntamente com isso, que nós buscamos as coisas de Deus através da fé, acreditando. E aqui o comentarista vai colocar: fé não é apenas crer que um barco existe, mas entrar nele confiantemente que tudo ocorrerá bem durante a jornada. Você sabe que, na verdade, um barco existe. Você acredita, você sabe que este barco existe. Fé está muito mais além disso. Você agora saber que você vai naquele barco e vai atravessar um oceano, vai atravessar uma dimensão de ondas que virão extraordinariamente diante daquele navio, daquele barco, mas pela fé que você tem, você sabe que você vai concluir aquela jornada, porque você acredita que vai chegar no destino desejado. A fé é isto. Estamos em uma trajetória, estamos em uma caminhada, estamos em uma embarcação e nós estamos dentro de uma arca que é Jesus Cristo. Nós nos embarcamos, acreditamos que Jesus pode nos salvar e que Ele é o Salvador da nossa vida. E temos a fé que vamos chegar na jornada desejada, que é o céu de glória. Você acredita, você tem fé. Se você confiar, eu tenho certeza que você vai chegar no céu de glória, que é o nosso objetivo central da nossa vida. E a nossa fé é acreditar que nós alcançaremos as bênçãos de Deus. Imagine, meus queridos irmãos, nós temos exemplos diversos na Bíblia de homens que tiveram grandes fé, acreditaram, homens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles acreditaram a sua fé. Imagine ali no capítulo 5 de Gênesis, um homem que andou com Deus, Enoque, a Bíblia fala que andou 300 anos com Deus, e Deus para si tomou. Imagine, meus queridos irmãos, um homem que teve um relacionamento com Deus e que a sua fé, ela foi tamanha que Enoque foi transladado para não ver a morte. E isto representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que nós não temos aquela visão de dizer assim: olha, eu vi Jesus Cristo, eu vi uma hierarquia angelical, eu vi os céus abertos, eu vi uma dimensão extraordinária. Isto acontece com a quem Deus quer mostrar visões, a quem Deus quer revelar, como nós temos na Bíblia o apóstolo Paulo, diversos homens de Deus que tiveram experiência extraordinária com Deus. Mas pela fé que nós temos, nós acreditamos que existe o céu e que existe toda a hierarquia angelical e que o Senhor está preparando o céu de glória para vir buscar a sua igreja para morar com Ele. Isto é a fé que nós temos. Acreditamos no sacrifício de Cristo, acreditamos na expiação de Cristo na cruz do Calvário e nós alcançaremos o nosso objetivo, porque a nossa fé vai atingir e alcançar aquilo que acreditamos e temos uma vida de obediência pela fé. Louvado seja Deus. Vamos mais para frente. Pessoas agradecidas pela fé.
aqui já é o tópico de número 2 dessa lição, aonde vai falar do centurião de Cafarnaum. É aquele homem na qual disse: olha, meu Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, pois eu tenho aqui, Senhor, pessoas que podem ir estar, e aqui o Senhor faz aquela, vamos dizer assim, ó, vai porque a tua fé te salvou. Então é isso, meus irmãos, que precisamos acreditar, a fé do centurião e além de qualquer outra, que Jesus viria entre os judeus, porque reuniu cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Cristo. O relato desse fato tem a explicação que Cristo faz concernente, meus queridos irmãos, o que acontece na vida daquele homem é a fé que o Senhor demonstra, dizendo: olha, nem tão pouco em Israel eu encontrei, nem no meio dos judeus eu encontrei tanta fé como este homem da cidade de Cafarnaum, esse centurião que acreditou e demonstrou um amor pelo seu próximo, pelo seu servo, e foi em busca daquele milagre. Louvado seja Deus. A mulher que tinha um fluxo de sangue, aqui, meus queridos irmãos, nós vimos aqui esta mulher que tinha um fluxo de sangue, a qual ela acreditou. Imagina, eu fico imaginando assim o tamanho da fé daquela mulher, que ela rompeu uma multidão. Uma mulher que havia já ali 12 anos padecendo de uma enfermidade, havia debilitação no seu corpo físico, uma mulher que havia gastado os seus recursos financeiros, uma mulher que estava agora isolada, porque naquela época a mulher também não poderia envolver com a sociedade, uma mulher que estava afastada, estava isolada, mas ela ouviu falar de Jesus Cristo e ela pôs no seu coração dizendo: olha, se eu somente tão tocar nas orlas da sua veste, eu sararei. E nós vimos que aquela mulher rompe o primeiro obstáculo, que é romper a multidão que tinha como obstáculo. A fé é algo extraordinário. A fé não tem barreira para o impedir. A fé não tem muralha, meus queridos irmãos. A fé não tem nenhuma cadeia, não tem prisão. Para quem tem fé, tudo isto é mínimos detalhes. E aquela mulher acreditou e disse: se eu somente tocar, e ela rompeu a multidão e tocou nas orlas das vestes do Senhor. Jesus para e disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mestre, a multidão é grande, olha o tamanho desta multidão. Jesus disse: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Naquele momento, aquela mulher disse: Senhor, foi eu que te toquei. Jesus disse: olha, você está curada, vai em paz, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Veja, meus queridos irmãos, quem sabe você está passando por um momento difícil, quem sabe você está enfrentando alguma dificuldade, quem sabe você está sofrendo. Eu sei que todo mundo nesta atualidade sofre, mas existe sofrimento que eles são além, são grandes diante, diz assim, uma expressão grande, maior, mas você acredita que esse sofrimento não pode ofuscar a fé na sua vida, esse sofrimento não pode barrar a fé que você tem. Acredite em Deus que este sofrimento é um detalhe, é um risco na água, é um pingo de água diante do oceano da grandeza de Deus. Acredite em Deus que se você tiver fé, você vai romper as dificuldades, vai romper a multidão, vai romper os obstáculos, e Jesus vai transmitir virtude na sua vida, e você vai ser liberto, você vai ser, você vai ser transformado a sua vida, porque somente acredita que o Senhor tem poder. A fé como um grão de mostarda. Jesus fala em Mateus capítulo 17 e 20 que a fé que pode remover montanha, opera milagre, cura e realiza grandes coisas para Deus, que é a fé. Essa fala da fé que está em Jesus. A fé genuína é uma fé eficaz que produz resultado. Se tivermos fé como um grão de mostarda, meus irmãos, como uma pequena semente, mas que cresce e se torna uma árvore muito grande, se tivermos fé, nós temos a capacidade de termos os resultados eficazes através da nossa fé. O item de número 3, o tamanho da fé. Uma grande fé, a grande fé persevera no que Deus diz sem vacilar.
ela é firme e constante na palavra, convicta. Ela é uma fé que você tem toda a convicção. Nós temos a convicção em Deus, na sua palavra. A fé é algo extraordinário, meus queridos irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem possibilidade de você agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uma pequena fé. Jesus disse aos seus discípulos, entrando no barco para atravessar ao mar da Galileia, em João 8:23, enquanto os discípulos remavam, Jesus se deitou na popa do barco e dormia. De repente veio uma grande tempestade, de maneira que o barco era jogado de outro lado pelas ondas. E aqueles discípulos, naquele momento, disseram: Senhor, socorre-nos, estamos perecendo. E o Senhor levantou e estendeu-se as mãos, disse: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Naquele momento os discípulos disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus disse: olha, o que temeis, homens de pequena fé? Meus queridos irmãos, Jesus é maravilhoso, é o único que tem o poder de desafiar a lei da física e da natureza. Chama-se o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Senhor, o nosso Senhor. Ele tem poder de fazer coisas extraordinárias. Não existe limite para o nosso Deus é ilimitado. Nós, seres humanos, somos limitados. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Temos aqui a conclusão: Jesus não opera maravilha onde há incredulidade. Isto é a conclusão. Ele pode agir mediante a nossa fé. Nós não vamos estar lendo essa conclusão toda, mas que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos, alunos, comentaristas. Deus abençoe a vida de toda a igreja, aos demais que estarão assistindo, que não fazem parte do ministério, mas Deus abençoe a vida de todos vocês. Que esta palavra possa alcançar os vossos corações e que a vossa fé seja aumentada dia após dia. Acredita em Deus, confia na sua palavra, que Ele é fiel e justo para retribuir a cada um conforme a sua vontade e o seu querer. Deus abençoe a cada um, fique todos na paz do Senhor, tenham uma ótima semana.